Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre OKR, como você pode fazer o seu planejamento estratégico para começar o ano que vem bombando. Então, se você quiser ter mais resultados, assiste esse vídeo até o final e vamos nessa! Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre OKR, Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. O OKR nada mais é do que um planejamento de objetivos que você precisa fazer para a sua empresa. Mas antes de começar a falar sobre OKRs, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, dar um like, curtir e, por favor, compartilha com seus amigos, porque com certeza tem empreendedores, empresários que precisam escutar mais sobre OKR para começar esse ano de 2021 que promete com o pé direito. Então, se inscreve e compartilha aí com a galera, beleza? Mas vamos nessa. Pessoal, OKR. Para a gente montar um OKR, antes de tudo, a gente precisa entender o que ele é, né? OKR, ele foi, na verdade, uma, vamos chamar de modificação do Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard foi criado por Kaplan e Norton lá na década de 80, 90, e eles difundiram basicamente a metodologia BSC, o Balanced Scorecard, que define objetivos e metas para que você consiga cumprir resultados dentro da sua empresa. Esse tipo de metodologia perdurou durante muito tempo no mercado, mas aí veio o OKR junto com o Google e meio que modificou o pensamento do Balanced Scorecard. Na prática, pessoal, eu que sou professor, posso dizer para vocês, tudo é muito próximo. A diferença é que o OKR se tornou muito mais dinâmico e rápido. Ele não segue algumas regrinhas que o Balanced Scorecard prevê. Mas no final do dia, quando a gente fala de OKR, você praticamente já está aprendendo sobre o Balanced Scorecard, perfeito? Dadas suas devidas proporções. E aí, continuando a história, no Google que o OKR se disseminou pelo mundo, perfeito? Inclusive, tem 2 livros que você pode ler sobre o OKR. Um se chama OKR mesmo e o outro se chama, deixa eu pegar minha colinha aqui, Measure What Matters, do John Doerr. Esse, com certeza, é um livro que eu recomendo fortemente. Dá uma lida porque ele diz bastante coisa, beleza? E aí, com o OKR difundido pelo mundo, muitas empresas acabaram aderindo pela sua velocidade. Inclusive hoje, a gente já conseguiu ter uma ramificação do OKR com a metodologia ágil. Eu hoje aplico o OKR de maneira ágil dentro dos meus negócios e eu vou explicar como isso funciona, tá bom? Pessoal, começando a fazer o OKR. Primeira coisa, objetivo. Você precisa traçar o objetivo para o seu negócio. O que você quer alcançar? Os objetivos, na verdade, né? E é interessante já dar algumas dicas aí. Primeira, vamos lá, vai aparecer aí na telinha. Faça objetivos que tragam crescimento para o seu negócio. Objetivo que simplesmente cumpre uma tarefa ou um objetivo que basicamente não te leva para o alto, não deve ser um objetivo para o seu negócio. A sua empresa deve ser orientada a resultado e crescimento. Lembrando o nosso bordão aqui, se sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, se você tem um objetivo que não te leva para o crescimento, cara, problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo item, segunda dica importantíssima para vocês. O objetivo, ele precisa ser, de certa maneira, mais aspiracional e principalmente com um sentido de direcionamento. Ou seja, o objetivo ele precisa ser para onde você quer ir, ok? Onde eu quero estar? Sempre a linha de chegada. Não descreva no objetivo como você vai chegar exatamente. Descreva o objetivo, descreva a reta final onde você quer estar, porque ele vai servir de direcionamento. Se você aqui já começa a escrever dentro do objetivo como você vai alcançá-lo, você acaba ficando travado na hora de definir as metas, os seus key results para isso, porque você meio que fechou a caixinha. Então o objetivo ele é mais aspiracional e o objetivo ele é a linha de chegada onde você quer estar. Um outro item também muito importante do objetivo. Pense no objetivo sempre por área
mas não se limite a ela. Difícil essa, hein? Como assim, Dari? O OKR, ele normalmente tem objetivos macros que são divididos em áreas, normalmente 4 áreas: financeiro, comercial, operações e desenvolvimento humano, recursos humanos, que inclusive é muito parecido com o Balanced Scorecard, beleza? Mas por que você não deve se limitar a esse tipo de modelo? Porque a gente hoje começa a trabalhar o OKR por sprints e por times. Então, muitas das vezes, você tem uma pessoa aqui dentro, que de repente pode ser um diretor comercial, um sócio que cuida da parte comercial, mas que ele tem uma responsabilidade no objetivo do desenvolvimento humano. E aí, você já começa a desmembrar essas caixinhas de que o objetivo comercial só é feito pelo comercial, o objetivo financeiro só é feito pelo financeiro, o objetivo operacional só é feito pela galera de operações. Você começa a desmembrar isso. E por isso que eu indico para vocês, pensem em setores, mas não se limitem aos setores. Porque hoje em dia você pensa a empresa de uma maneira muito mais macro, muito mais densa, onde você tem vários cross functions, né? Onde você tem vários cruzamentos de funções. Então isso é um ponto muito importante para você pensar no seu objetivo. Perfeito? Pessoal, Key Result, ou seja, resultado-chave. O que ele é? Resultado-chave são metas que você vai cumprir e a união dessas metas vai conseguir alcançar um objetivo. Perfeito? Na hora de criar o QR, primeiro ponto, trabalhe de 3 a 5 QRs. Se você tiver só um, não pense que o seu objetivo está certo, porque se você só tem um QR, na verdade ele já deveria ser o objetivo e não um QR, né? Porque basicamente você tem um objetivo para cumprir uma coisa só, não tem sentido nenhum, né? O negócio já é o objetivo. Segundo ponto, não mais do que 5. Por quê? Porque senão o teu objetivo fica muito grande e aí você não tem senso de conclusão e normalmente você vai precisar de muita força para cumprir esse objetivo. Normalmente esse objetivo se torna muito difícil. Vale a pena você desmembrar se você tiver muito QR. Eu já tive um objetivo com 6 QRs, pode acontecer. Você tem que ter aí o bom senso nesse momento, mas normalmente eu digo para desmembrar. E para ser bem sincero, acho que só teve uma vez que eu tive um objetivo com 6 QRs, porque não dá para desmembrar mesmo. Então fica aí o bom senso, mas na maioria dos casos é mais ou menos assim que vocês devem pensar. Outro ponto, outra dica muito importante: QR não é tarefa. Meta não é tarefa. Vou repetir de novo: meta não é tarefa, meta não é tarefa. Tarefa é uma cadência que você precisa cumprir no seu dia a dia para conseguir resolver alguma coisa. Não necessariamente um conjunto de tarefas vai alcançar uma meta. Você pode ter uma tarefa de ter contas a pagar. Isso não vai cumprir objetivo nenhum, é uma responsabilidade, uma coisa que você tem que fazer. De repente, se você traçou como objetivo, né, que você tem que ter um índice de inadimplência do seu negócio abaixo de 5%, beleza. Aí contas a pagar pode ser uma meta ali, alguma coisa nesse sentido. Mas no geral não é, perfeito? Isso é só uma tarefa, uma rotina que você cumpre que não necessariamente cumpre um QR. Para cumprir um QR, você precisa de um conjunto de tarefas, mas um conjunto de tarefas não necessariamente cumpre um QR. Beleza? Estamos entendido? Pessoal, outro item muito importante: eleja um OKR Master ou um responsável pelo OKR. Normalmente é o CEO, ou um cara mais estratégico, ou um cara mais, às vezes, quando não dá de finanças, que é uma pessoa que é mais organizada, porque esse cara tem que ser responsável pela evolução, pelo controle do QR. Se você não tiver o controle, cara, não faz sentido. Perfeito? Então, elabora os objetivos e as metas. Depois disso, o que você tem que fazer? Fazer o plano de ação para cumprir as metas, para cumprir o objetivo. Plano de ação eu uso o 5W2H. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o 5W2H, que é um plano de ação. Se vocês não ouviram, eu acho que eu já tenho algum vídeo aqui. Se não tem, eu vou fazer, fiquem tranquilos, perfeito? Mas eu gero um plano de ação para isso. E aí agora eu queria dar algumas dicas sobre o OKR mais ágil.
Primeira dica, pessoal, hoje em dia, como eu disse, você tem um responsável que vira o OKR Master. Esse cara é como se fosse um Scrum Master, mal e porcamente comparando, beleza? E ele tem a responsabilidade de cadenciar tudo isso. Um outro ponto de um OKR mais ágil, trace OKRs através de sprints de 2 meses, de 3 meses. Não vale mais a pena você fazer um OKR visto no início do ano e depois só no final do ano. Desmembre esses OKRs por trimestre ou por bimestre, tanto faz. Aí você vai sentir pelo seu negócio. E aí você vai validando a evolução e até mesmo a modificação desse OKR. Você imagina, nesse período de pandemia em 2020, a gente ter feito um OKR, ter feito OKRs para a nossa empresa e a gente ter a grande regra de não ter que alterá-los, só alterá-los no final do ano. Meu irmão, sua empresa quebrou, né? Porque eu fiz o OKR em dezembro, janeiro, né? Eu comecei a implementar em janeiro. Em março veio a pandemia. Pergunta se meu OKR foi igual. Mas foi nada, foi 20%, 30% do meu OKR foi igual. Mudou tudo. Meu objetivo era crescer em X canais. Depois a gente entendeu que o canal não fazia mais sentido, que a gente tinha que crescer no canal Y. Depois a gente entendeu que o retention, que estava indo muito bem, precisava ser trocado, ter um novo tipo de OKR ali dentro. Então, pô, mudou tudo. Mudou tudo. Então, trabalhe com uma metodologia de sprints, só que essas sprints vão durar 1, 2 meses, às vezes até 3 meses, e você tem um OKR Master ali dentro. Outro ponto também, utilize ferramentas para criar o seu OKR. Você pode usar o Gira, você pode usar o Trello, você pode usar várias ferramentas. Eu ainda uso muitas das vezes planilha, eu acho que funciona muito bem, mas dependendo do meu negócio eu vou para uma ferramenta um pouco mais elaborada, perfeito? Por exemplo, o próprio Gira, que a gente utiliza aqui em vários momentos, eu consigo fazer OKRs dentro do Gira, funciona muito bem. Para ajudar vocês, como eu sou muito bom, eu vou disponibilizar uma planilha para vocês fazerem o OKR de 2021. Palmas para mim, vai ver. Muito bem. E aí vocês vão poder entender como vocês podem fazer esse OKR, tá bom? Mais um ponto importantíssimo. Criem responsabilidades na hora de fazer o OKR. Como assim? Criei o objetivo, pensei no resultado-chave. Esse resultado-chave vai ser feito por quem? Ou ainda, eu posso estratificar esse OKR por times e esses times terem pessoas. E essas pessoas são responsáveis por metas, que essas metas vão cumprir as metas do time, que essas metas vão cumprir o objetivo. Muitas das vezes, dependendo do tamanho do seu negócio, você tem 3 estratificações aí. Os objetivos, que com OKRs ali dentro, né, para cumprir esse objetivo macro. Esse OKR vai para times e esses times estratificam esse novo OKR em novos OKRs, né, para passar para pessoas individualmente. Assim você tem responsabilidades. Se vocês baixarem essa planilha, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, perfeito? Mas isso é muito importante, porque OKR sem responsável é um OKR não feito. E pensem muito bem que uma meta, ela precisa ser smart. Ela precisa ser, vamos lá, lembrando o que é o smart, pessoal, põe aí, Júlia. Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, perfeito, relevante para o seu negócio e com tempo definido. Por isso, né, a analogia aqui, o anagrama de smart, perfeito? Só que está em inglês. Então, façam a tradução aí. Ela precisa ser smart. Se faltar alguma coisa nesse sentido, não vale a pena. Ok? Então, agora vamos dar um exemplo de OKR. Vamos pensar no O1. Ter um crescimento absurdo de leads. Perfeito? Esse é o nosso O1. Tá? Objetivo 1. Quais são os OKRs que eu preciso cumprir aí para ter esse objetivo feito, né? Realizado, né? Ter sucesso nesse objetivo? OKR 1, eu posso ter, por exemplo, 5 parcerias com empresas do segmento. Aí seria interessante você botar qual tipo de segmento, qual tipo de empresa você vai ter. Ser mais específico, só para título de exemplo, fica aí esse OKR 1. Segundo ponto,
QR 2, aumentar em 20% o número de leads gerados pelo blog. Então, pode ser que eu consiga muito leads pelo blog, pelos artigos que a gente faz, e aí 20% de leads eu quero aumentar pelo blog. Perfeito? Essa é a meta. E aí, o legal é o plano de ação para cumprir isso. Estão entendendo? Que aí, para cumprir esse blog, de repente eu posso ter como plano de ação fazer mais 20 blogs, né? Ou, por exemplo, contratar a empresa XYZ. E aí, se o nosso negócio é muito grande, esse QR 2 pode entrar para o time de marketing, perfeito? E aí o time de marketing cria outros QRs em cima disso, como ter mais 20 postagens, criar mais backlinks, enfim. Eu posso criar outros QRs dentro desse QR. Entendam que esse QR pode virar um objetivo para um time e esse time estratificar em mais QRs para pessoas, beleza? E um outro QR que eu posso ter é atingir 3.000 leads gerados por tráfego, mídia paga no site. Perfeito? Criei essa outra meta aí no objetivo macro. E aí esse QR, mais uma vez, pode ir para um time e esse time criar novos QRs para cumprir esse QR e bater o objetivo. Tá bom? Isso é um exemplo de QR. Vocês devem estar vendo aí na tela de vocês mais ou menos como é que funciona essa estrutura. E aí, pessoal, fica muito claro o que cada um precisa fazer. Pessoal, não deixem de ter um OKR Master ou um responsável. Se você não quiser trabalhar muito parecido com metodologia ágil, tem que ter um responsável para fazer e medir tudo isso, tá bom? Pessoal, é isso. Não deixem de baixar o OKR. Eu vou falar mais sobre OKRs lá no meu Instagram, que está aqui em cima, Dario_Pérez. Qualquer dúvida é só falar e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Vamos nessa!